Olá, gente. Eu sou a Bruna Castelo Branco e esse é o segundo episódio do podcast Reconstituindo os Fatos. Ao meu lado, a Bárbara Lauria e o Ismael Araújo, meu colega aqui do jornal, os meus colegas aqui do Jornal Estado do Maranhão. E esse podcast tem o objetivo de comentar crimes que foram marcantes aqui no Maranhão. Nesta primeira temporada, como o episódio anterior, a gente trouxe o caso dos meninos emasculados. E que é um crime que foi muito marcante, porque as vítimas eram crianças e, além de tudo, foi um período muito longo de assassinatos de crianças. No primeiro episódio, a gente apresentou um pouco da história do Francisco das Chagas, que é confessou esses assassinatos, né? Eu estou um pouco gaga hoje, mas tudo bem. Vamos resolver esse assunto. E hoje a gente vai falar um pouco da investigação, né? Basicamente, a gente vai ficar nos dois últimos casos que foram decisivos para o desfecho, para a chegada da polícia no criminoso, no assassino dos meninos, que foi o caso do Daniel Ferreira Ribeiro. Ele tinha 4 anos, ele sumiu em 10 de fevereiro de 2003, e o Jonathan Silva, que sumiu no dia 6 de dezembro de 2003. Esses dois casos, eles de alguma forma foram mais interligados para chegar ao suspeito do crime, que é o que a gente vai falar hoje nessa linha de investigação. Mas antes, a gente vai falar um pouco até chegar a esse processo, né, Bárbara? Teve outras pessoas que foram presas, né? Inclusive, em Altamira, ainda tem gente que ainda está presa, mesmo o Chagas tendo confessado dos crimes, né? Exatamente. Bom, de acordo assim, com os dados das vítimas, os casos, na realidade, começam em 91, setembro de 91, com o Ranier Silva Cruz, lá em Altamira. Só que em Altamira, no município de Altamira, existem investigações, na verdade, desde o ano de 1990. Em 1990, eles fazem a primeira prisão, porque 2 crianças foram emasculadas, mas sobreviveram. Essas 2 crianças, elas identificam o morador de rua como o acusado, como o suspeito, na verdade, né, do caso, que é o Rotílio de Souza. Ele é preso, porque na realidade, os casos do Pará, eles são contabilizados desde 89. Os casos de Chagas, que são contados desde 91, mas no Pará já tem registro de casos de meninos emasculados, desaparecidos e torturados desde 1989. Então, no ano de 1990, né, 2 crianças, elas sobrevivem e elas identificam o Rotílio de Souza como o suspeito. Ele é preso e meses depois, na delegacia, meses depois, novas mortes acontecem, aí descobrem que não foi ele o assassino, só que já era tarde demais, porque ele morreu na prisão. Em 1993, já quando chegam os casos contabilizados por Francisco das Chagas, que o primeiro caso que começa com os casos de 92 também, porque em 93 não teve caso em si. O último caso foi em 92, do Francisco das Chagas, entre 92 e 93. Só que em 93, a história acaba encontrando o médico Celso Brandão. Esse médico, ele havia se mudado no final dos anos 80 para Altamira, ele era do Espírito Santo, e ele era relacionado com a seita Luz, que é a mesma seita da... Esqueci o nome dela agora. Valentina. Da Valentina, que durante os anos 80 e 90 repercutiram muito por conta de vídeos falando sobre como era a interação dela com as crianças, questão de matar crianças. Existia essa ideia toda de uma seita satânica, existia essa ideia. E o Celso Brandão, ele fazia parte dessa seita, junto com outras duas pessoas, agora não me recordo o nome, e ele é preso em 93. Depois que ele é preso, os casos continuam acontecendo, se prova que não foi ele,
e ele sai da delegacia. Alguns anos mais tarde, ele é preso de novo e dito que foi ele. Ele é acusado, preso, dito que foi ele. Ao longo dos anos, ele acabou passando por esse processo de ele fica livre, ele volta a ser preso, ele fica livre, ele volta a ser preso. Em 2003, alguns meses antes de Francisco das Chagas confessar seus crimes e ser de fato preso, esse médico ele já estava tentando reconstruir a vida dele no Espírito Santo e ele foi preso novamente como acusado desses casos e nunca mais ele foi solto. Até hoje ele segue preso desse caso, mesmo após a confissão, né, do Francisco das Chagas em 2003. E o caso, a gente vai focar essa investigação, essa linha de investigação nesses dois últimos casos aqui no Maranhão, do Daniel e do Jonathan, porque de alguma forma eles estão interligados. O Chagas era próximo das duas famílias, e é claro que ele tinha relação com outras famílias e tudo mais, e participou de manifestações, né, para buscas dos meninos, fez cartazes sobre tanto do Daniel quanto do Jonathan. Então, assim, de alguma forma ele estava ali despistando a polícia, de alguma forma se mostrando uma pessoa da comunidade muito próxima e preocupado com aquela questão. Não é isso, Ismael? Essa linha de investigação de relacionar os dois crimes foi do delegado Sebastião Uchoa, né? Na época que ele gentilmente participa hoje do nosso podcast, e ele que fez essa relação de observar essa presença do Chagas nos dois casos. É isso mesmo, viu, Bruna? A gente, hoje, o nosso convidado, né, do nosso podcast, é justamente o delegado Sebastião Uchoa, que esteve à frente, pelo menos, dos dois últimos casos das vítimas do Francisco das Chagas, que só aqui no Maranhão foram 30 crianças e adolescentes, né, que foram vitimados pelo Francisco das Chagas. Justamente esses dois últimos, que foi o Danielzinho e o Jonathan, que o delegado Sebastião Uchoa começou a investigar esses dois casos, começou a interligar. Então, eu queria saber dele mesmo, como é que ele partiu essa investigação, como começou essa investigação, até ele chegar à prisão do Chagas, que foi já em dezembro de 2003. Doutor Uchoa, eu queria que o senhor respondesse aqui para a gente, para os nossos internautas, aqui do nosso podcast Reconstituindo os Fatos. No caso do Francisco das Chagas, o caso do menino é masculado. Veja bem, tiveram várias peculiaridades nessa investigação. Primeiro foi o sumiço da penúltima criança, chamado Danielzinho. Só especifique direitinho para a gente quem era esse Danielzinho, porque parece que o Danielzinho tinha ligação diretamente, contato diretamente com... Vamos chegar lá. Danielzinho, na verdade, era filho, né, como se fosse um sobrinho do Francisco das Chagas. Nós vamos chegar lá. E nessa investigação teve um fato atípico também, porque veio à tona a inteligência do Francisco das Chagas de participar de todas as investigações de sumiço de crianças, não só no Maranhão, como também em Altamira, no estado do Pará. E com isso ele driblava as autoridades policiais. Ele driblava porque ele se apresentava como uma pessoa colaboradora, como uma pessoa que estava para ajudar. Aí está o grande equívoco dele. Quando ele dá sumiço à última criança, à última adolescente, que neste caso foi o Jonathan, eu já estava superintendente da capital e o delegado-geral me ligou. O Uchoa, sumiu outra criança na área do Jardim Tropical. Peguei o carro e corri para a delegacia da cidade operária, do plantão, para pegar o endereço da vítima, e corri para a casa da vítima juntamente com a minha esposa, que estava até comigo no carro, correndo para a casa da vítima. Quando chega lá na casa da vítima, encontro no poste da casa um cartaz com a palavra desaparecido e a foto do Jonathan. Cartaz esse semelhante ao cartaz produzido do Danielzinho. Aí eu perguntei para a mãe do Jonathan: senhora, quem foi que fez esse cartaz? Ah, senhor, é um amigo nosso, um mecânico. Como é que é o nome desse mecânico? É Francisco das Chagas.
Aí eu falei para minha esposa, minha filha, quem deu sumiço a Danielzinho deu sumiço ao Jonathan. Quem deu sumiço a Jonathan e a Danielzinho é o mesmo que matava as crianças. Esse é o serial killer, esse é o matador em série. Quando eu saio da casa de Jonathan, de Jonathan, eu me encontro com Ana Coraci no carro da Mirante passando. Já estava à procura da casa de Jonathan. Estava. Eu falei, Ana, tudo indica que é o mesmo cara que deu sumiço a Daniel. Esse cara é o serial killer, eu vou agarrar esse cara. Não fala, não divulga nada para ninguém para não atrapalhar meu trabalho. Ela falou, valeu, doutor, valeu. Aí ela falou, será, doutor? Eu não tenho a menor dúvida. Né? Por que isso, pessoal? Eu vou entrar numa particularidade com relação às investigações. Os crimes, todos os crimes, deixam dois tipos de vestígio. Um é o vestígio material, que é fisiologicamente periciável. O outro é o vestígio imaterial. No caso de Francisco das Chagas, o rastro foi o mesmo cartaz que subjetivamente ele produziu para ludibriar e ajudar a família, entre aspas, do Danielzinho. Ele fez o mesmo cartaz também para o Jonathan. Outras crianças também, historicamente falando. Aí foi o fator do vestígio imaterial que, ao perceber esse detalhe, me fez ter a convicção de que ele era o serial killer. Aí fomos na casa dele naquela tarde, não encontramos, esperamos até 11h30 da noite. Quando ele chega, ele vê a gente encostado e vem, boa noite, estou à disposição da polícia para esclarecer qualquer coisa. E na porta da casa dele estava o cartazinho fixado de Danielzinho, que foi a vítima dele. É interessante, né, que demora um tempo para as pessoas começarem a perceber que existe uma relação e poderia ser uma pessoa, isso começa uma pessoa só, né? Isso começa já com o Dr. Ochoa e com essas investigações, a questão do cartaz. E assim, a comunidade ela tinha uma relação com Chagas. Foi difícil nesse primeiro momento acreditar e até mesmo investigar o Chagas, já que ele tinha essa relação com a população? Muito solícito, que é uma outra característica com o objetivo de ludibriar a percepção tirocínica. Tudo bem. Como a casa estava arrumadinha, o piso estava de sapé, todo socado, não dava para perceber que tinha corpo nenhum ali embaixo. Tinha 4 corpos enterrados. Inclusive o corpo de Daniel. Foi a penúltima vítima. Estava ensacado, né? Ensacado. Eu levo ele para a delegacia, a população naquela hora queria me linchar. Por quê? Porque Chagas é um homem bem quisto pela comunidade, se apresentava como uma pessoa maravilhosa, e com isso o pessoal, estão querendo culpar Chagas que sumiu o rapaz, isso é um absurdo, absurdo. Aí colocamos ele para dentro do carro e ainda efetuei um disparo com um revólver, era revólver nessa época, para cima, para o pessoal se afastar. E saímos correndo para a delegacia para tomar o depoimento dele. Por quê? Para poder constituir provas. Este homem, com 6 folhas, mentiu do começo ao final. E aqui é tudo invenção, as pessoas estão criando coisas, estão querendo ligar ele a sumiço de criança, do Jonathan, não tem nada a ver com isso. Ele sempre ajudou as famílias, ele é um homem de bem, ele esteve na casa do amigo, esteve na casa do mecânico, de outro mecânico, tudo. Eu mandei chamar todo mundo do que ele falou. Quando eu mandei chamar todo mundo do que ele falou e confrontei com o depoimento dele, percebi que ele mentiu do começo ao final. Como ele mentiu, eu pedi a prisão temporária dele por 30 dias. Depois, e aí fomos procurar o corpo do Jonathan. Aí não encontramos o corpo, mas encontramos a bicicleta e encontramos um chinelo. Aí foi, em parte, a nossa salvação. Pedimos uma prorrogação de mais 30 dias. O juiz concedeu. E depois, quando a gente encontrou a bicicleta e o chinelo, nós convencemos o juiz a decretar a prisão preventiva dele. Por quê? Porque tínhamos a certeza, mas precisava encontrar o corpo. Sem o corpo, a gente confirmar demais. Aí, o corpo, até que encontramos a ossada. E
Doutor Show, a ligação do Chagas com os crimes de Altamira tem a ver com a investigação que foi feita, né? Inclusive conversando com o pai do Chagas, que aí percebeu que ele já tinha trabalhado em Altamiras e aquelas datas batiam com as datas que os crimes estavam acontecendo lá, né? Eu mando buscar o pai de Chagas, sabe aonde? Lá em Carnaúba do Gaio. Uhum. Pessoal, é um local que fica a 80 quilômetros de Codó. Aí eu mando buscar o pai de Chagas, faço um termo de depoimento com ele de quase 12 folhas da vida pregressa de Chagas, interrogatório de Chagas com a presença da delegada de Lúcia. Começamos de 8h30 da noite até 4 horas da manhã. Sem ele saber, obviamente, que eu tinha levantado a vida dele toda, inclusive em Altamira, em Xingu, Altamira. Eu perguntei para ele assim, Chagas, me tira aqui uma dúvida aqui. Onde é que você morava antes de vir para São Luís? Aí ele falou assim, me lembrei, é uma cidadezinha, Altamira. Agora bem lembrei, Altamira. Pois é, rapaz. Aí foi a partir daí que ele começou a falar de todas as mortes. Eu comecei a estudar as tipologias dos serial killers. As tipologias, as psicopatias, tá? As psicopatias que levam ao serial killer. E aí, com isso, eu utilizei, pessoal, mecanismo de psicanálise, tá? E de projeção em cima da investigação de Chagas. Tem a relação também com... Foi traçado o perfil psicológico do Chagas, né? Que além da assinatura do crime, que é uma forma dele colocar... a forma como os corpos eram encontrados. Eu acho muito pesado falar sobre isso, que a gente está falando sobre crianças, né? Que foram assassinadas de forma muito cruel. Mas, assim, de alguma forma, os sinais dele estavam ali naquela assinatura. Então, foi feito um mapeamento, um perfil psicológico dele na época, né? Deixa eu lhe contar. Nesse bojo da investigação, eu consigo o contato de Carlos Leal, que é um psicólogo forense que trabalhou no sistema penitenciário de São Paulo. E liguei para ele, meu amigo, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu estou com um possível suspeito da matador em série das crianças em Altamira e em São Luís do Maranhão. Me faz um teste com ele, por favor. Aí manda ele para cá, mandou. Aí ele fez o exame psicobiográfico dele, psicodinâmico biográfico dele, e nos quesitos que ele fez com Chagas, nas respostas, ele traçou um perfil de Chagas, Carlos Leal, o perfil do Chagas. E a partir desse perfil, eu, juntamente com as informações do levantamento biográfico do pai dele, fizemos o interrogatório. Do interrogatório, às 4h30 da manhã, ele disse que não assinava aquele interrogatório porque era a sentença de morte dele. E era a sentença de morte, porque estava todo o mapa desenhado dos caminhos que ele percorreu, da primeira criança à 42ª criança que matou, tanto em Altamira como em São Luís do Maranhão. Ele sempre procurava as crianças paupérrimas, bem humildezinho, de comunidade rural. Ele procurava porque ele sempre foi um homossexual que ele sempre rejeitou, de criança à fase adulta. Como ele se via nessas crianças a mulher que ele se achava que e aí ele precisava se identificar e fazer a lascívia de sua satisfação sexual. Ele fazia, depois ele matava como se estivesse matando ele mesmo. Doutor Show, só voltando à questão da pergunta da nossa amiga Bárbara, que ela fala, eu queria saber o que a polícia encontrou de fato na casa do Francisco das Chagas. Teve algum trabalho pericial no local? O que escavando o local, o que encontraram? Na realidade, na busca pormenorizada na casa do Chaga, encontrar um pedaço de pele lá em cima do teto, ressecando. Ele comia, pessoal, ele comia. Tá? E aí mandamos a pele para o laboratório confirmou que se tratava de uma pele de humano. Aí despertou a ideia de escavar dentro da casa, porque até então nós tínhamos escavado toda a parte externa da casa e não encontramos nada. E com a pele foi possível encontrar, sim,
foi possível despertar, escavar internamente. Quando escavamos internamente, fica aparecendo os 4 corpos. Quando apareceram os 4 corpos, aí ele resolve confessar, dizendo que ouviu uma voz, dizendo que é para ele parar e confessar todos os crimes. Além disso, doutor Shaw, o senhor parece-me que durante a investigação, o senhor chegou a fazer um mapeamento das vítimas, os locais onde as vítimas eram mortas e até mesmo onde onde a polícia encontrou os corpos das vítimas? Olha, deixa ele contar. Quem montou esse mapeamento a manuscrito, tá, para poder formar criar elementos para fazer a minha entrevista, para preparar para um interrogatório, fui eu. Como é que eu fiz isso? Eu fui pesquisar nas delegacias diárias e nos vestígios. Inclusive, eu tenho até laudo ainda cópia autêntica de laudos cadavéricos de crianças que eu consegui em delegacias diárias e na delegacia de homicídio, na então delegacia de homicídio. A partir daí, eu fui mapeando. E aí eu encontrei a congruência. Por isso que eu digo a vocês, olha, não é verdade a história de que um mapeamento foi uma coisa... O geomapeamento é uma coisa utilizada por ferramenta presente, mas a parte originária foi física mesmo, foi a rascunho. E a partir do rascunho e da entrevista com o interrogatório dele, é que se confirmou a ideia de que realmente o serial killer, ele era o autor. Os intervalos, ele pela inteligência dele, ele dava para fazer em Altamira. Quando ele não fazia em Altamira, ele fazia aqui em São Luís. E São Luís, Altamira. Esses intervalos, na cronologia, é extremamente de ordem natural pelas necessidades humanas dele. Ele só se satisfazia sexualmente quando violentava uma criança, masculava essa criança. Ela no raio da Butantã, ela no raio ele teve até, eu achei até estranho que ele até avançou ali perto daquela Tapiracó. Eu falei, rapaz, como é que Chagas saiu da área do Maiobão para cá? Mas é porque tudo é costurado pelo Maiobão. Entendi. Maiobão, que é a estrada do Maioba, ela sai cortando tudo, né? Mas a riquidez de detalhe que ele declinou cada delito naquilo que foi possível extrair dele naquele momento, graças a Deus a gente conseguiu, vamos dizer assim, tirar de circulação definitivamente Chagas. E pasmo, senhores, quando sumiram crianças, uma criança com um adolescente, depois que Chagas estava preso, eu fiquei feito um doido atrás dessas crianças. E aí encontramos, não tem nada a ver com Chagas, ou seja, é coisa de briga de marido e mulher, papapá. Maravilha. É interessante, né, que existe esse espaço, esse local, né, em que é quase que o grande cemitério dos Chagas. Mas, assim, foram mais de 20 anos de crianças mortas, ele sempre teve uma proximidade com essas crianças. Não teve nenhum momento em que alguém notou a presença de Chagas. Qual foi, assim, o momento que Chagas começa a ser perceptível para a população? Porque o senhor percebe a questão dos cartazes, mas também não existe algum ponto também na investigação que faça pensar, vamos até a casa desse homem, conversar com ele, ver o que ele sabe? Deixa ele contar. A casa começou a cair a partir do primeiro depoimento que ele deu para mim, que ele mentiu nas 3, 4 folhas. E eu comecei a fazer a desconstrução das mentiras. Teve um certo policial que já puto da vida, falou, doutor, esse cara está mentindo. Esse cara está mentindo. Eu falei, minha filha, quem está mentindo é ele, não é você, não somos nós. Deixa ele mentir. E quanto mais ele mente, mais ele se complica lá na frente. Nós vamos desconstruir e mostramos ao juiz e ao promotor que ele mentiu do começo ao final. Que ouvimos todas as pessoas que ele citou, as pessoas todas negaram tudo que ele falou. Tá? Então, o que acontece? Nesse caso específico, quando ele começou a perceber que caiu a casa dele, quando a gente começou a mostrar que ele tinha mentido ao patamar, tal ponto que não tinha mais como ele sustentar aquelas mentiras. Associada a isso, a questão, sobretudo, da pele que foi encontrada dentro da casa. Né? As questões também relativas eu diria assim,
o interrogatório dele com a situação do pai dele, ele jamais sabia que a gente tinha levantado, eu tinha levantado tudo feito. Pessoal, eu criei uma obsessão nisso aí, eu fiquei obcecado, porque era um caso grave e a minha preocupação era não ser injusto. Chagas era um homem que agia no silêncio e agia da forma inteligente. Chagas é um psicopata, pessoal, até porque ele era inteligente. Ele só tem a 7ª série do 1º grau, ele serviu ao exército, só tem a 7ª série, mas é inteligentíssimo, porque o psicopata não precisa ter intelectualidade formal, não precisa ter currículo, não. Tem a psicopatologia dele, da psicopatia relativa a psicopata, é uma inteligência nata. Então, ele é utilizado daquela inteligência para driblar tudo e a todos do senso comum, inclusive as autoridades policiais. Tanto é que ele se fez a vez de pai da vítima no caso do delegado Nilvan, simulando. Assim ele também fez no Pará também. N casos, os cartazes que ele fazia, ele se aproximava imediatamente Das famílias das vítimas, né? E das autoridades. E os cartazes eram uma forma de atrair a pseudo-solidariedade dele, mas não era a solidariedade dele. Era já a forma de tirá-lo do cenário de suspeita. O fato concreto, veja bem, a relação familiar dele com as familiares, as vítimas, era uma coisa muito isolada e, ao mesmo tempo, não chegou nada em nosso conhecimento. Por quê? Porque nós pegamos a investigação, eu particularmente, de maneira profunda, a partir de Jonathan, do Jonathan. Eu perguntei quem foi que fez esse cartaz. É um amigo nosso, um mecânico, o nome dele, Francisco da Chaga. Eu falei para minha esposa, minha filha, quem fez esse cartaz é o que fez de Janelzinho. Quem fez de Janelzinho foi então, esse cara que matava as crianças. Doutor Uchoa, muito obrigada pela participação aqui no nosso podcast Reconstituindo os Fatos. A gente agradece o senhor ter disponibilizado esse tempo para se lembrar desse assunto. Eu imagino que, pela sua fala aqui, também foi um trabalho extremamente exaustivo, e porque montar uma peças de quebra-cabeça, chegar numa pessoa que, dentro daquelas comunidades, era uma pessoa acima de qualquer suspeita, enfim, chegar no verdadeiro assassino, descobrir exatamente, fazer um mapeamento daquele caso naquela época, uma investigação inovadora para o período. A gente só tem a agradecer a sua participação aqui. Eu só reforço aqui as palavras da nossa colega Bruna Castelo Branco, viu, doutor Uchoa? Agradeço, de fato, você ter contribuído, ter dado essa aula aqui para a gente, não só para a gente, mas também para o nosso internauta, porque hoje o que houve aqui, de fato, foi uma troca de aprendizagem. Então, só tenho, mais uma vez, agradecer aí o senhor por emprestar esse tempinho aí seu para contribuir aqui para o nosso trabalho. Minha neta, minha filha, Bruna não sei, Bruno também tem idade de ser minha filha. Mas, olha, eu fico muito feliz, viu? Eu muito feliz também por reencontrar Ismael. Eu tenho um carinho especial por esse profissional. Esse profissional sempre me perturbava feito louco. Que vocês façam a caminhada de vocês também, para quando chegar a hora do túmulo, que vai chegar de todos nós, estamos numa fila, não sabemos da nossa posição, que a gente possa partir em paz, partir leve, partir sem remorso. A gente não tem nem palavras para falar, assim, né? É um trabalho que, nossa, existem pessoas que sofrem até hoje, são crianças que poderiam ser adultas, são crianças que poderiam ter, hoje em dia, a minha idade. O Daniel, ele tinha a minha idade quando ele... Eu tinha a mesma idade que o Daniel quando ele foi levado em 2003, ele tinha 4 anos, eu também tinha 4 anos, então... É chocante, do mesmo jeito que vocês também eram crianças, quando algumas crianças também foram levadas, e acaba que mais de uma geração não se identifica, mas sente esse impacto, porque poderia ser alguém que está aqui do meu lado agora e não está. Então, assim, só agradecer. E já aproveitar para puxar, né, que além dessa investigação policial, que no final dela que a gente acaba tendo esse contato maior com essa linha que tem mais relação com o fato, com a possibilidade de ser um serial killer, outra coisa que ajudou muito essa linha de investigação foi a mídia da época, os jornais. E a gente destaca que o Jornal Estado do Maranhão, que é o jornal que a gente trabalha, o jornal que a gente está fazendo podcast, que foi
um dos que repercutiu muito os casos aqui do Maranhão, e o jornal ele estava sempre jogando possibilidades, trazendo outras perspectivas que talvez a polícia, às vezes, principalmente no final dos anos 80 e nos anos 90, não conseguiam ver por estar muito envolvida, né? E por isso a gente vai conversar também com uma das repórteres que participou da investigação e cobriu o tempo inteiro as matérias, principalmente quando os casos começam a ficar mais frequentes, né? Que existe uma época que o Chagas ele começa a matar com mais frequência. Então a gente vai conversar com ela também para entender essa parte da linha da mídia, né? E ela foi uma das pessoas que entrevistou o Chagas logo que ele foi preso, né? Embora ele não tenha mais falado sobre o assunto além da confissão, ela entrevistou na época o Francisco das Chagas, a partir de, que é a Ana Coracina. A gente está fazendo suspense, mas a gente não falou o nome dela, né? A Ana, nossa editora de cidade, e na época repórter de polícia, foi repórter de polícia por muito tempo, e ela também vai participar aqui do nosso podcast nos próximos episódios. O próprio doutor Uchoa, né, falou que a Ana foi a primeira repórter que chegou junto com ele na casa de Francisco das Chagas. Pois é, mais assuntos para a gente tratar nos nossos próximos. A gente fica por aqui, volta na próxima semana com mais um Reconstruindo os Fatos, caso dos meninos emasculados. Até já!